Coloca, por favor, o meu artigo sobre... eu escrevi, o Flávio ontem gravou um vídeo, ele não foi ao debate da Record, da Band, perdão, ele não foi ao debate da Band, e gravou um vídeo dizendo que ele só quer debater com Lula. Eu escrevi um artigo dizendo que ele não tem que nem debater com Lula. Por quê, Cláudio? Por quê? Porque debater com Lula, coloca na tela aí, debater com Lula é o quê? É legitimar a ditadura. É legitimar a ditadura, tá? Temos aí o artigo? Debate com um ditador é legitimar a ditadura. Põe aí, inverte na tela. Vamos ler junto rapidamente aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês podem discordar também, não tem problema. Olha aí, ó. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Jogar o jogo cínico da eleição, vai lá. Mesmo... Isso, vai tá... Tenta enquadrar aí, que tá em cima. Eu vou pegar aqui também, olha. Eu vou pegar aqui, produção. Eu vou pegar direto aqui do site. Pronto. Que aí eu leio aqui, vocês... Pode, se quiser... Bom, quiser me pôr mais pequenininho aí, menorzinho, tá? Pra não atrapalhar o pessoal que tá lento. Mas olha, tudo tem um limite, tá? Jogar o jogo cínico da eleição, vai lá. Mesmo com Lula violando 15 vezes por dia a lei eleitoral. Lembra? Semana passada, a Cláudia Bucanieri veio aqui e disse, a gente entra com processos com 15 ações por dia de violações do Lula. Né? Então, assim, mesmo com Lula violando 15 vezes por dia a lei eleitoral, mesmo com Alexandre de Moraes ameaçando caçar opositores no primeiro passo em falso, ele falou de IA também na sexta-feira, mesmo com Janones anunciando que está disposto a cometer toda sorte de crimes para reeleger o petista, a gente tem um deputado federal dizendo que vai cometer o crime, que não tem problema em ser caçado, mas ele quer reeleger o Lula e ninguém faz nada, nada acontece. Ele, no mínimo, esse sujeito tinha que já estar fora do debate público. Disputar uma eleição nas urnas é do jogo atual, mesmo sem a materialização do voto, mesmo com ministros do Supremo pressionando nos bastidores caciques que ousem se aliar a Flávio Bolsonaro, mesmo com o pai do candidato preso sem provas de um golpe e um irmão banido por denunciar a ditadura por aqui. Olha, dá até para aturar, até certo ponto, a hipocrisia do regime atual, que impõe regras democráticas apenas aos opositores. Nada bem, tudo certo, mas querer obrigar o atual líder nas pesquisas, e já é o líder nas pesquisas, a debater com um velhaco ditador, já é demais. Aí é legitimar a ditadura em si, fingir que ela não existe. Se eu fosse Flávio, não daria a Lula esse prazer. Nem o daria a Globo e a outras emissoras ou jornais que perseguiram sua família, seu movimento, que os ridicularizaram, que os estigmatizaram. Não esqueçam nem por um momento que essa é a mesma Globo, as mesmas emissoras e os mesmos jornais que ajudaram a criar um juiz acima da lei, a tirar da cadeia um político condenado, a destruir a melhor chance que o Brasil teve de romper com sua tradição oligárquica corrupta, a Lava Jato. Percebam como todos agora estão com medo do monstro que alimentaram e que ameaça devorá-los. Então, estão também com medo de perderem a boquinha da Secom, com Flávio caindo nas graças da maioria do povo. Sim, deve ser realmente apavorante perceber que o eleitor já não é tão manipulável como há 4 anos, que suas manchetes já não convencem ninguém, que cada vez são menos os seus assinantes, e nem adianta chamar de volta o Bonner para a bancada do Jornal Nacional. O Bonner já virou meme. Ninguém quer saber dele, da Fátima ou da Miriam. Todos vocês merecem mais bem o desprezo por terem abandonado o jornalismo, a lógica, o leitor, e agarrado às bolas do regime. E seguem lá, pendurados. Não é uma sensação, Miriam, mas uma constatação. Tenho as imagens e posso provar. Assim como tenho imagens da inflação, da violência e da corrupção. Debater com quem quer restringir o debate seria, no fundo, uma grande covardia. Estamos fartos de políticos covardes. Eu ontem tive o desprazer de ver a manchete da Folha, a Mônica Bergamo, por exemplo, anunciando uma entrevista que ela fez com o ditador cubano, chamando ele de presidente. O sujeito que corta as gargantas dos seus opositores, prende, esquece na cadeia, sem julgamento, sem nada, sendo tratado pela mídia brasileira como um presidente. Aliás, com uma jornalista oferecendo seu microfone para esse ditador. Então, esse é o nível da nossa imprensa. Estamos falando aqui de colunistas, de comentaristas que ocupam o mais alto elevado espaço editorial disponível. Eles querem te convencer que não tem inflação, eles querem te convencer que não tem violência. É tudo uma sensação, Ariel Canto. Tu estás tocando uma questão que nos aflige há 40 anos. Quando, na eleição do Lula, eu ouvi de um amigo que era diretor da Globo, quando eu perguntei a ele o que o Roberto Marinho ia fazer, ele simplesmente me disse o seguinte: amanhã estará cumprimentando o Lula. E esta foi a posição na época do Roberto Marinho, da Globo. Por quê? O que eles achavam que aquilo era importante? Ou seja, era importante manter o Lula no cabresto. E assim eles têm feito já desde aquela primeira eleição. Mas Lula já estava no cabresto há muito tempo. Lula vinha no cabresto da Fiesp, se fingindo de sindicalista. O Lula se fingiu, colocou na esquerda para reorganizar o PT, e ficou na mão de empresários e de pessoas, como demonstra o vídeo apresentado no início do programa, com brilhantemente o Cláudio colocou, fazendo uma trazendo memória. O Lula é isso. O Lula é o político acabrestado de um sistema que vai se amalgamando, mudando. É como aquela geleca, lembram da geleca que a gente jogava e ficava de qualquer forma? Um sistema que vai se colocando. E nesta posição vai só sobrando uma nação. Vai só sobrando nisso, afundando todas as iniciativas, toda a vontade de trabalho, toda a possibilidade de desenvolvimento. E é isso que nós estamos vendo. Essa jornalista que ontem foi entrevistar o ditador cubano, ela apenas está respondendo há anos
anos de doutrinação. Ela não tem formação própria de crítica. Ela está respondendo anos de doutrinação, vendo o cubano como alguém que há 50 e tantos anos não está se aproveitando de um povo. É aquele que resiste ao Império Americano. Mentira! Então, o que nós temos que entender é que trazer a verdade. E a verdade não é patrimônio do Estado, a verdade é uma coisa de cada um. Trazer a verdade política no dia a dia. E isso que o Cláudio colocou, do Flávio não ter que debater com Lula, é a razão da verdade que nós estamos propondo. Nós estamos propondo trazer o Brasil à verdade, à realidade, ao patrimônio maior que nós temos, que é a formação da sociedade brasileira como uma nação livre, de brasileiros livres, onde a liberdade, a propriedade e principalmente o sucesso é um patrimônio. Excelente, Ari. A gente já está aqui, pode abrir. A gente está aqui já com o nosso querido Juan Carlos. Você não conhecia ainda o estúdio aqui, né? O novo. Primeira vez. Primeira vez aqui, Cláudio. Casa nova, casa bonita. Tá rapaz, o nível é alto no cenário e no debate. É profissional. Olha aqui, ó, deixa eu te falar. Tem muita gente concordando comigo, tem muita gente discordando comigo, de mim, né? Discordando de mim em relação a essa questão do debate. E muita gente se questionando assim, falando assim, Cláudio, mas se é uma ditadura, então por que concorrer à eleição? Eu falei assim, aí que tá, né? A ditadura não é essa coisa monolítica que as pessoas pensam. Ainda mais um regime de exceção como esse, que é um regime de exceção, que ele é liderado pelo STF hoje, tá? E que ele tem, vamos dizer assim, essa aliança tática com o Lula. É uma aliança tática com a mídia, é uma aliança tática com os agentes econômicos. Então, assim, as pessoas, elas têm uma compreensão superficial do que é uma ditadura. Elas acham que a ditadura é só aquele modelo, né, do chefe militar, do general, com seu cap, com tanques na rua. Não é assim. Aliás, nem precisa mais ser assim, porque hoje você controla o discurso pelas redes sociais, você elimina o discurso dissidente através do judiciário, né, e você vai permitindo apenas aquilo que dê uma certa aparência de legalidade. Lembrem todos vocês que o Hugo Chávez, quando ele começou a ser questionado sobre as decisões, né, dele ali de cada vez restringir, reprimir a oposição, calar a oposição, prender, né, ele pegou um shopping center, o Helicoides, e transformou numa prisão política. E foi jogando seres humanos lá dentro e esquecendo. E para quem perguntava, ele falava, mas eu tenho eleição toda hora. De 4 em 4 anos eu tenho eleição, inclusive tem o referendo revocatório, que você pode convocar na metade do mandato, ou seja, com 2 anos, se a população quiser questionar o mandato, pode fazer um referendo, pode legitimar ou não o meu mandato. Só que ele controlava tudo. Ele controlava tudo, os postos de votação, o sistema eleitoral, o judiciário, o topo judiciário, a Suprema Corte, controlava a mídia, fechou os canais que ele não gostava, né? Controlava os militares. Inclusive, na Venezuela, que serve como um bom exemplo, é muito próximo para quem nos assiste, a oposição, em certo momento, numa das eleições, eleição legislativa, para reagir, né, à brutalidade do Chávez, falou assim, não, esse governo não é legítimo, esse sistema não é legítimo, nós não vamos disputar a eleição, e não colocou candidato. Sabe o que aconteceu? Bom, só concorreu o partido do próprio Hugo Chávez, então ele tomou de assalto o Congresso venezuelano e aprofundou a ditadura. Então, para quem pergunta, é necessário sim resistir, é necessário sim jogar o jogo, apesar das regras democráticas serem impostas, serem usadas apenas contra a oposição. Eu mencionei aqui, imagine se algum bolsonarista fizesse o que o Zanoni fez, fosse a público dizer que vai cometer todo tipo de crime para eleger o Flávio Bolsonaro. Só imaginem onde estaria esse sujeito agora. Então, é aí que está a sutileza. Por isso que a gente aqui faz o esforço de resistir a isso, qualificando o debate para que você qualifique a sua visão do poder, de como ele é instrumentalizado, como ele está sendo instrumentalizado e está sendo aplicado hoje. Então, nós realmente estamos numa situação em que o Flávio precisa participar da eleição. Todos têm que participar da eleição. A eleição, inclusive, é o único caminho. É você participar legitimamente da eleição. Deputados, senadores, governadores, presidentes, todo mundo. E falar diretamente com o povo. Aí é que entra a minha questão, Juan. Porque a minha questão é justamente o seguinte. Precisa debater? Debater não é legitimar a ditadura? Debater num órgão de imprensa que ajudou a destruir a Lava Jato, a construir uma narrativa falaciosa de golpe de Estado, a descondenar Lula. Essa é a imprensa que ajudou a condenar um presidente sem provas, chamando uma insatisfação popular e uma quebradeira generalizada em golpe de Estado. Senhoras e senhores, é preciso que a gente tenha um limite em relação à legitimação de quem é colaboracionista do regime. Então, assim, essa é a minha opinião. Me conte a sua. Eu acredito que o Flávio deveria debater sim com o Lula, Cláudio. Fazer um contraponto. Mostrar pra ele a real faceta de quem tá no poder hoje. A real faceta dos mandos e desmandos do governo do PT, né? É importante, inclusive, essa semana a Globo vai fazer a sua sabatina tradicional no Jornal Nacional com cada um dos candidatos à presidência da República. É importante que o Flávio vá. E assim como Jair Bolsonaro fez em 2018 e 2022, também faça um contraponto àqueles que comemoraram no dia da eleição, são vídeos e estão aí publicados na internet, no próprio estúdio do próprio Jornal Nacional, as comemorações
quando o Lula se sagrou vencedor das eleições. Mas é importante que Flávio vá até lá. E aí coloque suas ideias, coloque suas opiniões e coloque quem de fato merece estar no corner. Da mesma forma, eu acredito que valeria a pena ele debater sim com o presidente Lula. Mostrar quem de fato é o Lula, mostrar quais são as propostas que Lula tem para eventualmente continuar como mandatário, né, da República. Eu diria propostas nefastas. Discordo de absolutamente tudo. Mas é importante que mostre ali para fazer o contraponto. O contraponto ele é importante no modelo democrático, né? E a nossa democracia, como você muito bem colocou, tem diversas imperfeições. Quanto ao debate de ontem, debate morno, um debate xoxo. A gente já vai debater o debate de ontem, fica tranquilo. Então vou segurar um pouco. Segura aí. A minha diferença aqui com o Juan é que o Juan acha que a democracia é imperfeita. Eu acho que a ditadura ainda é imperfeita. A gente tem uma compreensão diferente. E isso é válido. Eu queria te fazer um contraponto. Tá, mas rapidinho que eu preciso ouvir a Bruna e o Tu falaste de ditadura militar. Raras ditaduras foram militares. Raras ditaduras foram militares. Lenin jamais pisou num quartel. Stalin, muito menos, e nenhum dos dirigentes soviéticos posteriores foram militares. Ceausescu não foi militar. Tito não foi militar. Fidel Castro não foi militar. Hitler não era um cabo, não chegou. Mussolini. Enfim, vamos citar todos os grandes ditadores não foram militares. E aqui no Brasil, que é dito como um golpe militar, na verdade foi um golpe das elites. Né? É importante que se vá se ler os documentos da época para verificar que os militares aderiram, em último, ao golpe montado pelas elites, que tinha principalmente governadores de estado liderando o que chamou-se de Revolução 64. Então, esta pecha que é colocado, essa narrativa que é colocada, os militares de ditadura tem que ser levado com muito cuidado, porque esta ditadura que nós presenciamos no momento no Brasil não é militar, como na grande maioria também não foi. Ela é simplesmente autoritária. Muito bem. Olha aqui, ó. Eu vou continuar com esse debate, quero ouvir o Eli, quero ouvir a Bruna, mas antes, já está conectado conosco e ele está abrindo espaço na agenda eleitoral dele, é o Carlos Viana. Então deixa eu chamar o senador Carlos Viana, já entra conosco aqui, a gente já conversa com ele e depois a gente volta na outra pauta. Senador, muito obrigado pela presença aqui, um bom dia para o senhor. Já encaminho aqui a minha pergunta, CPMI do Lulinha sai? O senhor acha que tem apoio ou não? Olha, Cláudio, primeiro bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. É preciso que ela saia. O Senado, eu digo aqui representando todo o Congresso, não pode continuar omisso diante do que está acontecendo. Eu tenho colocado com muita clareza que a atual presidência, com Davi Alcolumbre, tem e principalmente a preponderância que o Senado tem no país. Hoje nós somos uma casa que fica simplesmente a reboque de todas as decisões do Supremo, especialmente decisões monocráticas. Então, como senador por Minas, independente que sou, estou dizendo aos meus colegas, nós precisamos nos posicionar. Por isso coloquei essa proposta da CPMI do Lulinha para investigar essas ações do que a Polícia Federal chama de grupo organizado dentro dos ministérios para lobby e devolver à população o que eles esperam de nós, que são respostas. Eu, com toda sinceridade, a CPMI do INSS me deixou com uma gana enorme de terminar um trabalho. E eu penso que é tempo da gente continuar colocando essa questão política na presidência do Senado. Vamos juntar as assinaturas e colocar para ele. Se não for instalada, o ônus político tem de ser da presidência do Congresso Nacional. Senador, Sim. A gente viu a dificuldade que a oposição teve na CPMI do INSS, que já, ela começou de um jeito e foi terminando de outro, poderia ter avançado, poderia ter sido renovada, poderia ter escrutinado já esses negócios todos do Lulinha. Nós tivemos diversos requerimentos de convocação, de quebra de sigilo, alguns aprovados, depois derrubados pelo STF, outros derrubados pelo próprio PT e seus satélites dentro da CPMI, o que eu já classifico como obstrução de justiça agora, a gente olhando com esse cenário aí de tudo que a gente já sabe do Lulinha e da sua sócia oculta. Então, assim, a CPMI do INSS tentou investigar o Lulinha, a Roberta Luxinger e tantos outros que a gente sabe que estão no entorno dessa central de tráfico de influência. É uma organização criminosa dedicada ao tráfico de influência no governo Lula. De que maneira uma nova CPMI enfrentaria uma realidade diferente? O senhor acha que uma CPMI do Lulinha hoje, ela teria sucesso considerando essa dificuldade que a própria CPMI do INSS teve de avançar nas investigações contra o próprio Lulinha? Olha, eu estou muito confiante, mas muito confiante, de que as eleições de outubro vão fazer uma grande renovação no Senado Federal, especialmente com nomes independentes
que querem investigar e dar respostas ao país. Porque o que nós temos hoje, boa parte dos partidos de centro tem personagens envolvidos nas investigações. Boa parte daqueles que são, inclusive, lideranças nacionais partidárias, trabalharam contra a CPMI do INSS quando os nomes de assessores muito próximos começaram a aparecer, depósitos em conta, e simplesmente barraram toda a investigação na tentativa de que a verdade não viesse à tona. E aqui é bom que a gente chame a atenção para todos o quanto o PT, e aqui vamos ser claros, o PT, são hábeis em usar a máquina, primeiro para os lobbies de grupos que se instalam, que tomam o governo de assalto, porque o que a gente está vendo é que na antessala do presidente tinha um secretário com todo o poder para abrir as portas dos ministérios para grupos que queriam simplesmente se locupletar, segundo a Polícia Federal, com dinheiro do SUS, e isso mostra claramente o quanto a estrutura de corrupção, de favores, está hoje enraizada num governo. Então o Congresso tem que investigar isso. O segundo ponto que nós temos que deixar claro aqui é que lá na CPMI, a liderança do PT, os grupos da base do governo mentiram à população. Porque a justificativa para que a CPMI não continuasse, como você mesmo disse, Cláudio, as investigações, as quebras de sigilo, é que não havia nenhuma ligação que chegasse ao filho do presidente da República, o que a Polícia Federal hoje desmentiu por completo. O governo do PT mentiu aos brasileiros na CPMI do INSS, os parlamentares que votaram contra mentiram, blindaram ladrões de aposentados. E a linha de investigação do INSS é a mesma linha de investigação do Banco Master e é a mesma linha de investigação agora com as relações do Lulinha e da Roberta Luxinger. A CPMI do INSS tinha grupo de servidores públicos corruptos, eles que recebiam dinheiro para se manter nos cargos, usavam lideranças políticas, deputados, senadores, para poder manter o esquema criminoso. O Banco Master foi a mesma coisa e agora a gente percebe o careca do INSS em conjunto com a Roberta, que tem o nome e a procuração verbal do Fábio Luiz da Silva e tem um secretário dentro do Palácio. Então nós temos aqui 3 grandes escândalos que têm uma mesma pirâmide de ações e principalmente de personagens. E eu não concordo que o Senado, especialmente, fique em silêncio. O atual presidente Davi Alcolumbre se reuniu recentemente com o presidente Lula, com o ministro Alexandre de Moraes, que tem nome citado, todos nós sabemos, na questão do Banco Master, com a mulher dele, questões que precisam ser investigadas. Quem tem que fazer essa investigação? O Senado. Mas, a meu ver, é minha opinião, de que essa reunião já é uma tentativa de se manter o status quo, buscar a reeleição de Davi Alcolumbre para que o Senado continue omisso e em silêncio. E nós não podemos permitir. No que depender de mim, a minha voz vai se levantar e eu tenho certeza de muitos outros que irão comigo para o Senado. Se não sair agora, vai sair no ano que vem. Nós temos que fazer uma CPMI do Master e temos que fazer uma CPMI do SUS com esse envolvimento do filho do presidente. Excelente. Já que você citou o Davi, eu fiz uma leitura, não sei se eu estou correto ou não, mas fiz uma leitura de que, mesmo que a CPMI não saia agora, só o requerimento ela já ajuda a pressionar o Davi, que foi contra a CPMI do Banco Master, né? Então ele vai ser, vamos dizer assim, emparedado diante de uma demanda que é da sociedade como um todo, colocando ele, né, dentro dessa perspectiva que o senhor citou, né? O sujeito está lá, conversa com o Moraes, com o Lula, quer dizer, está colaborando com esse sistema que está entregando para a sociedade escândalos de corrupção. São pelo menos 3 investigações, como o senhor citou, que se cruzam sob o mesmo governo Lula, né? Então, pelo menos aí no xadrez político, o requerimento dessa CPMI já constrange o Davi Alcolumbre? Olha, é um ônus político que ele vai ter que assumir. Como assumiu quando o INSS, a CPMI do INSS não seguiu, mas por quê? O Supremo, ao dar decisões contra o posicionamento do ministro André Mendonça, o Supremo assumiu para si o desgaste. De certa forma, blindou Davi Alcolumbre, que fez ali toda uma série de trabalhos de bastidores contra o trabalho da CPMI. O que eu espero de um presidente no Senado, e o ano que vem, fevereiro, nós vamos discutir isso, se Deus permitir que a gente continue, ano que vem, nós vamos discutir a altivez, a grandeza e a independência que um presidente do Senado tem que ter. Ele não precisa se envolver como presidente, ele tem que permanecer naturalmente, mas também não tem que atrapalhar, não tem que impedir. Quando os parlamentares cumprem as regras, como nós cumprimos, com todas as assinaturas, com todo aquele protocolo cumprido dentro do regimento, o presidente tem que apenas deixar cumprir. Mas o que a gente tem observado não é isso. Nós temos percebido que a presidência do Senado tem agido contra. Por quê? Porque, infelizmente,
líderes partidários, assessores muito próximos, visitas nos gabinetes foram colocadas em 100 anos de sigilo, lobistas que saíam e entravam dos gabinetes, festas com Daniel Vorcaro na casa da presidência do Senado. Olha, Daniel Vorcaro dizia com clareza para a namorada dele que as reuniões festivas eram feitas também na casa da presidência do Senado. Isso nos compromete muito, Cláudio. Nós não podemos ficar calados diante do que está acontecendo. Abafaram na CPMI do INSS, mas explodiu agora na investigação da Polícia Federal e vai explodir mais. Faço perguntas a você que eu tenho me colocado. Por que depois, 7 meses de suspeitas de Fábio Luiz da Silva envolvido, a Polícia Federal não ouviu até hoje? Por que é que nós temos um atraso tão grande? Por que a Procuradoria da República e aqui toma uma decisão que já se sabe que não vai adiante, porque todo inquérito que começa no Senado, no Supremo, permanece no Supremo. Isso é uma decisão do próprio STF. Por que a Procuradoria da República tenta tirar o inquérito que envolve Lulinha para a primeira instância? Que posicionamento é esse? A gente tem que chamar a responsabilidade aqueles que tomam decisões em nome da população. E eu não tenho, com toda sinceridade, vontade nenhuma. Eu não aceito essa omissão. Nós temos que falar isso. A população espera de nós coragem, porque o Brasil precisa passar limpo esse escândalo. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu na Lava Jato. A gente vai ter toda uma série de escândalos, nós vamos saber do dinheiro, dos personagens envolvidos, mas no final, o próprio arcabouço jurídico derruba aquilo que é o principal, que é a condenação às pessoas. E nós não podemos aceitar isso, não.